É isso aí, senhores. Mais um dia de gravação aqui do podcast da revista Reparação, com o estúdio cheio, lotado de convidados aqui, ó. Tem um rapaz ali que eu não sei nem o nome, mas está com a gente aí. César também aqui nos bastidores, junto com o Carlos. E hoje, meu convidado de honra, Gabriel Elias, da Minha Revisão. Seja bem-vindo, Gabriel. Antes de falar de você, eu preciso aqui mandar um salve aqui para a chefinha que está nos bastidores trabalhando aqui, fazendo a coisa acontecer. Sem ela, essa bagaça não ia acontecer. Tá? Sem ela não existe, né? Sem ela não existe podcast, irmão. Isso aí. Seja bem-vindo, meu irmão. Jason, obrigado. Obrigado pelo convite. De novo com a revista Reparação, é muito importante para nós. Falar um pouco com os amigos, né? Os amigos reparadores e trazer toda essa galera para minha revisão. Boa. Para quem não conhece aí o Gabriel, ele é uma startup que desenvolveu um aplicativo muito interessante que ele ajusta, vamos dizer assim, o que ele deixa as coisas mais leves entre o dono do carro e a oficina. E aí, Gabriel, eu queria que você pudesse contar um pouquinho dessa trajetória aí, né, de como começou, de onde que veio a ideia e hoje, como é que está a minha revisão aí para a turma. Vamos lá. Eu sou do segmento automotivo, eu brinco que praticamente nasci dentro de uma oficina. A ideia veio justamente por isso. Eu tinha um centro automotivo da Bosch, onde eu trabalhava muito com locadora de carro. Então, era um volume muito grande e meus amigos reparadores sabem que o que é isso? O volume é grande, mas a lucratividade não é grande, muito pelo contrário, é bem pequena. E eu tinha uma dificuldade de trazer o cliente particular para dentro da minha loja. Aí veio a ideia da minha revisão, de criar uma ponte entre o dono do carro e a oficina mecânica, resolvendo o problema do dono do carro, que sempre teve aquele estigma de vou levar o carro numa oficina, o que será que vai acontecer? E o dono do carro, a dificuldade de atrair esse cliente particular para dentro da loja. Aí veio a minha revisão. Começamos o projeto em 2018, 2019 a gente começou a operar e já vai fazer uns 4, 5 aninhos de projeto. Hoje a minha revisão está batendo 400 lojas no Brasil, em 19 estados. E estamos trabalhando bastante. Boa. E dentro desse aplicativo, depois a galera vai colocar aí, tá até o logo ali, ó, Minha Revisão. Entra lá no minharevisão.com.br. E eu tava dando uma fuçada, né, cara? Eu não me aguento, né? Eu chamo o pessoal aqui, eu já fico querendo arrumar conversa, né? Catar assunto já, né, meu? E pelo que eu entendi é o seguinte, eu, sendo dono do carro, eu digito lá, né, a placa do meu carro. É isso? Você faz o cadastro do seu carro. Eu faço o cadastro do meu carro, com o ano, tudo, né? Isso. Você faz o seu cadastro super rápido. Você vai fazer pelo iOS, vai fazer pelo Google. Aí você vai fazer o cadastro do seu carro. A gente tem uma garagem dentro do app da Minha Revisão. Se você tiver 2, 3, 4 carros, você vai colocar todos. O seu nome lá, você vai ter... E aí você seleciona ali o carro que você quer fazer. Isso mesmo. E aí eu compro essa revisão. Isso. E eu percebi lá que tem revisão de níveis, né? São 3 pacotes de revisão preventiva. Básica, intermediária e premium. Revisão básica. Filtro de ar, óleo de combustível, óleo de motor, anel de vedação e a revisão, que é o muito importante. A checagem do carro. A gente brinca que você tem que levar o carro a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. É isso que você tem que fazer numa oficina mecânica. Você não tem que parar o carro quando quebra. Você tem que manter o seu carro revisado. Tem a intermediária, que acrescenta alinhamento e balanceamento. E a premium, que acrescenta o filtro do ar-condicionado e higienização. Esses são os pacotes de revisão preventiva. Então, e eu vi lá que já sai o preço. Já é precificado. E cada veículo tem o seu preço. Então, se você tiver uma BMW, custa um preço. Se você tiver um Celta, custa outro preço. Interessante isso daí, né, meu? E o mais interessante é o seguinte... Eu agendo horário, local, não tenho surpresa. Não tem surpresa. Não, a revisão preventiva que você fez, o pagamento... É isso que você vai executar. Você escolhe o dia e o período. Você pode escolher o período da manhã, aí você leva o carro até as 10 horas da manhã, o carro fica pronto a 1. Ou o período da tarde, você leva até 1 e fica pronto até as 18. A revisão. Se tiver qualquer coisa a mais da revisão, a nossa unidade vai passar para o cliente e vai acertar o valor direto com o cliente, condição de pagamento, prazo de entrega do carro. Boa. É nesse ponto que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero... Porque o que acontece hoje, tá? Comprar o carro é um sonho, consertar um pesadelo, né, cara? Concorda comigo aí, né? Quem precisa passar por esse momento de consertar o carro,
E hoje você dá essa googlada, você joga no YouTube, os caras de oficina mecânica, você fala, pô, Geizão, os caras já chegam aqui, dá vontade de entregar aqui o elevador, a ferramenta, porque os caras já sabem tudo, né? Não tem mais o diagnóstico, não tem mais nada. E você arrumou um jeito novo de se vender serviços básicos, rápidos, né? Ou seja, que tem lá um volume de rotatividade muito bom para a oficina. Porém, essa relação, porque a relação com o aplicativo está todo mundo acostumado. Sim, sim. Sempre tem alguém aí com Waze, com iFood. No caso dos caras aqui, tem até Zé Delivery, né? Então, você tem uma turminha aí que já gosta de lidar com o aplicativo, mas não gosta de lidar nessa situação de falar de problema, de falar de carro quebrado e tal. E como é que você enxerga esse algo disruptivo que você criou, né? Como é que os clientes gostam disso? Porque tem todos os tipos de clientes, né? Eu brinco que eu tenho até um cluster de clientes que são clientes com insônia. É todos os clientes que compram meia-noite 1 até as 5h59. É verdade. Não representa 50% dos clientes, mas hoje beiram uns 3% das nossas vendas, que é o horário que a oficina está fechada. Você está brincando. Então ele vai ligar para a oficina, ele não sabe. Então no app da Minha Revisão já está precificado, ele já escolhe o dia, período, faz o pagamento, está com o problema resolvido. E o cliente é muito imediatista, ele já quer resolver o problema. Então ele lembra, nossa, tem que fazer a revisão do meu carro, acabou de vencer, vi a etiqueta de óleo, e agora? App da Minha Revisão. Então é simples, a gente tira essa dor do cliente. E o que é legal? A gente trata o carro como nosso cliente. O dono do carro, a gente é igual a Pets. A Pets trata o dono do cachorrinho como tutor. A gente trata o dono do carro como tutor do carro. Eu consigo transferir todo o histórico desse carro, de todas as revisões, todos os serviços que ele fez no app da Minha Revisão, para o próximo dono do carro. Então, eu mantenho esse carro dentro da plataforma da Minha Revisão. E o que a gente enxerga? A oficina, com certeza, faz um trabalho muito bem feito. Esse cliente retorna, a maioria das vezes, para a mesma oficina. Mas pode acontecer. Ele fez a revisão em Santo André. Foi viajar, chegou em Campinas. Nossa, estourei minha revisão. E agora? Vai no app da Minha Revisão, compra em Campinas. Eu tenho uma loja em Campinas. Então, entendi. Simplifica a vida do dono do carro. Esse cliente que utiliza o aplicativo, o atendimento dele dentro das oficinas é convencional? Você já mapeou isso? Como é que é esse cara lá na ponta, né? A gente brinca que hoje nós temos 3 tipos de clientes. Nós temos um cliente mais velho, uma senhora, um senhor, que ele quer muito a oficina como um psicólogo também. Ele quer bater um papo, ele quer tomar um café, ele quer conversar com um consultor, com um gestor, com o dono da loja. A gente tem aquele cliente que ele não tem tempo. Ele até gostaria, mas ele tem aquela agenda, você abre aquele Google, agendas com 50 reuniões. Então ele não tem tempo de ficar esperando, é rápido. Aí nós treinamos a nossa oficina, manda um orçamento para o WhatsApp. Tem um orçamento complementar, um orçamento corretivo? Manda um orçamento. Orçamento bonitinho em PDF, esclarecimento técnico, fotos, já manda o link de pagamentos, para ele não ter que te ligar. Ele já vai clicar e já vai fazer o pagamento ou o Pix. E a gente tem aquele cliente, se a gente fosse uma máquina, ia ser bem mais legal para ele, que é a geração Z. Que ela não quer conversar, tudo ela vai dar um Google. Será que ele tá... Esse cliente, rápido. Você falar exatamente o que está acontecendo com o seu carro, sem muitas delongas, e resolver o problema dele. Então, olha que interessante, cara. Esse é o legal da Minha Revisão. A gente tem todos esses públicos dentro do nosso ecossistema. Eu vou falar um negócio aqui que é verdade, tá? Nos bastidores aqui. Não comentei com vocês, mas eu presenciei lá nos anos 90, tá? Nos anos 90, comecinho de 2000, tinha um cara, não tinha aquele esquema de deixar as revistas ali na recepção e o cara ficava sentado lá folhando a revista. Aí tinha uma oficina que o cara sabia que os clientes dele iam lá, eram senhores e tal, tudo mais. E ele colocava a capa de revista 4 rodas e por dentro era uma Playboy, cara. Aí o cara ficava lá, pode fazer o serviço. Aí ele tinha lá a coletânea, juro pra você, cara, eu já vi cada um. E era muito louco, porque ele dava risada, porque, tipo assim, os caras estavam folhando a revista, estavam vendo e tal, né? E eu falei, mas e aí? E quando chega mulher e tal, tudo mais? Não, os caras já sabem que tem... Na mesinha da recepção tem uma gaveta.
Tá embaixo. Que as 4 rodas estavam lá embaixo, né? Ou seja, nossa, que loucura isso daí, né? E aí, falando dessa relação, você falou desses 3 tipos de clientes aí, e você comentou uma coisa que é o que eu procuro entender, tá? Cada vez mais essa relação do dono do carro com a empresa que vai fazer serviço. Exemplo disso. O cara vai instalar um InsuFilme, vai botar um som no carro, ele gasta 3, 4, 5, 6 vezes o valor de uma manutenção. E fica feliz. E sai mostrando para todo mundo onde que ele fez, onde que ele instalou, onde que ele colocou, e sai fazendo propaganda. No caso da oficina mecânica, ele lidar com a situação do cara que o carro quebrou na hora errada, do cara que está com o cartão todo estourado, entendeu? Diante de todo esse cenário de 4 anos, como é que você vem percebendo e quais são os princípios que você, né, Gabriel, junto com a minha revisão, escolhe, procede na hora de poder chamar uma oficina para participar, para estar junto? Porque não adianta ser só bonita, só legal. Sim. Eu acho que esse fator humano também ele pesa, né? Como é que funciona isso e qual o peso que você dá para essa relação com o consumidor, né? A gente trata o dono da oficina. A oficina é nosso cliente. Nós temos 2 clientes. Nós temos o dono do carro e o dono da oficina. Se a oficina não fizer um trabalho muito bem feito, o cliente ele comprou da minha revisão. Então a gente tenta padronizar ao máximo essa oficina. É o que você falou. O cliente é uma dor. A gente resolve uma dor. Então, como a gente resolve uma dor, a gente tem que ser o mais transparente possível e seguir processos. Eu brinco que pode ser um Celta, pode ser uma BMW, pode ser qualquer tipo de carro. Você tem que seguir o mesmo processo para todos. O que você tem que fazer? Você tem que demonstrar para o cliente realmente o que você tem que fazer. Então, fazer um bom checklist, fazer uma boa, a gente chama de orçamentação. A gente tem um checklist que a gente libera para as oficinas do que ela tem que ver no carro quando ele leva para fazer uma revisão. Ou seja, o cara contratou a revisão, independente seja lá qual for. Ele tem que fazer o orçamento. Porque tem a palavra revisão, que no começo da minha revisão era um problema, porque todo mundo perguntava o que é revisão. A revisão, o mais importante, é a checagem do carro. Você tem que ver o freio dianteiro, freio traseiro, amortecedores, bandejas, vazamentos, os níveis de óleo. Você tem que fazer esse checklist do carro. E muitas vezes o dono da oficina fala, mas o cliente não quer. O carro está dentro da sua oficina. É sua responsabilidade fazer isso. O cliente ele não conhece o carro dele, mas você, como técnico, conhece. Então, você checa tudo. Você não precisa fazer, mas você vai mostrar para ele. Então, nós temos algumas ferramentas que a gente disponibiliza para a oficina de gestão para ele conseguir atender muito bem esse cliente e quebrar a subjeção do cliente. Então, você tem que fazer o freio. Por que você tem que fazer o freio? Tira uma foto de uma pastilha nova e tira uma foto de uma pastilha ruim. Você mostra para o cliente. O cliente não sabe se a pastilha está boa ou está ruim por uma foto, mas se você mandar uma pastilha nova, ele vai ver a diferença. Então, essas informações, a gente disponibiliza um calibre de pastilhas de freio para ele mandar numa orçamentação, mede os pneus, os 4 pneus para ver o TWI, um equipamento baratinho que você vê o fluido de freio, vê se ele está bom ou está ruim. A luzinha lá, né? A luzinha, a bateria, imprime o laudinho, sua bateria está ruim. Mas eu não percebi. Mas agora chegou no inverno, né? Se a gente tiver inverno. A bateria tá ruim, tá aqui, tem um laudo. Eu não tô te empurrando alguma coisa. Muito pelo contrário, eu tô te mostrando. Aí vai do cliente querer fazer ou não. A gente brinca que a gente manda as informações para o cliente olha e fala assim, nossa, minha bateria tá ruim, quanto custa? Pronto, mudou. Mudou o jeito do cliente. Ele está te pedindo um orçamento. Você não está falando, custa R$600 uma bateria, 700, 800. Então, esses treinamentos nós damos para a rede para seguir um padrão. E hoje a minha revisão está em 19 estados. Imagina, eu tenho oficinas no interior da Bahia. Então, a gente tenta treinar muito essas oficinas para a experiência do cliente na capital, em São Paulo, ser a mesma lá, quebrando essa subjeção. E o cliente não pode sair com a pulga atrás da orelha de... Putz, fui no embalo, fui no impulso e gastei R$3.000. Não, você gastou R$3.000 porque o seu carro precisava gastar R$3.000. Uma outra coisa que você estava falando aqui, nessa relação, né? E quando a oficina está cheia? Exemplo disso, tem um monte de serviço lá, meu. O cara tá lotado de serviço. Isso é legal. E aí, chegou lá,
o agendamento da minha... Porque é o seguinte, no Airbnb, né? Você escolhe lá a data, tem um check-in, um check-out. Sim. Né? Então, vou viajar, pego a casa ou apartamento, ou seja lá o que for, você escolhe. Então, você sabe que você tem que sair, entrar até o horário, isso é até outro horário. Sim. Então, ali tá limpo, tá arrumado, tá pronto para te receber, teoricamente falando, né? Mas no caso da oficina mecânica, o cara foi, eu comprei a revisão, agendei, era o único dia da semana que eu tinha, chego lá, a oficina tá saindo o carro... Pelo ladrão. Pra tudo quanto é lado. E como é que faz nesse sentido? A gente pensou nisso. O nosso receio... Tanto é que quando começou a minha revisão... Essa perguntinha é boa, né? Vocês gostaram, né? Muito boa. Essa perguntinha é boa. Você sabe que a oficina que trabalha com locadora tá cheia segunda, terça e quarta, quinta e sexta tá mais vazia. As oficinas que trabalham com pessoa física, segunda, terça e quarta, mais vazio. Quinta, sexta, sábado começa a lotar. Então hoje a gente libera o que a gente chama de slot. É quanto que você pode atender de carros na minha revisão por período. Então segunda-feira eu posso... Essa oficina que trabalha com locadora eu diminuo um pouco o slot. Na sexta-feira eu aumento. Aí eu gero a demanda controlada para essa oficina para não ter esse tipo de problema. Então isso a gente faz com todas as oficinas. Então você já tem um histórico que determina esse estudo de demanda. Vou te dar um exemplo engraçado. Uma vez a gente foi credenciar uma loja, não vou falar o nome porque ela vai estar provavelmente assistindo a gente. Cheguei na loja, eu mesmo fui fazer... O bom do mercado automotivo é isso, né? Você fala do cara, o cara não sabe, mas ele sabe que é ele, né? Comentário daqui a pouco. Não, é mentira. Não, então não vou falar nomes. Cheguei na oficina, a gente fez um checklist, tem todo o pro-credenciamento. Sim, sim. E eu sempre pergunto, quantos carros você consegue atender da minha revisão? 10 de manhã e 10 à tarde. Tá. A oficina tinha 2 elevadores e uma rampa de alinhamento. Só. A oficina devia ter uns 100 metros, 150 metros. Ela não conseguia atender isso. De forma alguma. Eu falei, gente, tá bom, ótimo, eu não vou brigar com a oficina. Mas no começo, eu vou liberar Eu acho que o cara tá precisando que você mande 10 e mande 10. Porque a gente manda cliente particular para a loja. A gente não manda locadora que vai te mandar um número enorme de carro. A gente vai mandar um B2C, que a gente chama, um cliente final mesmo, que é um cliente mais lucrativo e mais rentável do que uma locadora. Então é isso. Meu Deus do céu. Que frio na barriga, né, velho? Tendo 10 carros, o cara tem meio elevador, a rampa de alinhamento serve como troca de óleo. E ele me levou no estacionamento. Ele atendia várias locadoras muito famosas. O estacionamento lotado. Eu falei, cara... Aí ele falou assim, Gabriel, eu quero parar de atender... Parar de trabalhar com eles. Eu quero trabalhar com a minha revisão, que é o cliente particular. Eu falei, sim, mas... Mas tem uma etapa, tem um processo, né? Eu tive alguns contatos com alguns caras que atendiam muito frotistas. E aí ele falou uma vez... E esse cara ele falou uma coisa que foi interessante, tá? Ele falou o seguinte, olha, eu pedi pro cara... E o frotista tem um pouco disso, né? Quando você mexe com o motor, então beleza, manda lá. Não é isso? Manda lá. É isso mesmo. E aí o cara aí manda um carro de motor, outro carro de motor. Quando vai ver, o cara tem um outro pátio lotado de carro esperando para entrar para fazer o motor, peça, um monte de coisa. E aí esse cara ele falou o seguinte, dá uma diminuída, tipo assim, quase pelo amor de Deus, nos carros de motor, né, meu? Manda outra coisa para mim. O que aconteceu? A locadora foi e cortou o cara. De vez. É complicado. Vou contar uma coisa engraçada. Uma vez eu atendi uma locadora muito grande. Aí eles me ligaram. Falaram, Gabriel, me ajuda. Eu preciso fazer desativação dos carros. Eu vou te mandar 5 carros. Aí vai ficar 2, 3 dias. Depois eu vou mandar retirar. Eu falei, cara, eu não tenho espaço. Eu atendia muita locadora. Eu falei, tá bom, vai. Pô, parceria. Fiquei com medo disso. Vou te cortar. Eles mandaram uma cegonha com 20 carros. Eu olhei, eu liguei pra eles. Eu falei, cara, você pediu 5 carros. 5 carros dessa cegonha, eu vou deixar no estacionamento e eu vou pagar pela parceria. Agora, 20 carros? Não dá. Não, mas eu vou te pagar sim, R$5 para fazer isso. Não dá. Então, eu brinco que oficina, com processo, ela consegue aumentar muito o ticket médio, ser muito mais ágil. Você chegar numa oficina lotada, isso não é lucrativo. E você já viu, já chegou em oficina que tem um elevador com um carro em cima e um carro embaixo? Claro, várias. Não está perdendo dinheiro? Fora que o risco é grande. Fora o risco. Então, esse processo tem que ter. Muitas vezes, aluga um galpãozinho, deixa os carros nesse galpãozinho, mas a sua oficina é para ser executando o serviço, não como estacionamento.
E você está vendo aí que os carros, eles estão... Eu estava em BH, né? Fiz uma palestra lá. E eu falei que a tecnologia ela não pede licença, né? Não. Ela falou, dá licença, eu sou a tecnologia, estou chegando né, me dá licença que eu quero passar. Não, ela chega e pronto. Acabou, chegou e a gente tem que correr atrás disso. Você entende que cada vez mais essa relação interpessoal ela tende a se limitar a só um tipo de cliente da oficina? Porque eu já conversei com caras de diversas partes do Brasil que ele não sabe nem quem é o dono, velho, do carro. O carro mete numa cegonha, chega na oficina, ó, tá aqui, o telefone do cara é tal, você conversa com o cara pelo WhatsApp, tem aí os aplicativos, né, que o cara aprova o orçamento, faz um monte de coisa tal, com assinatura eletrônica, uma série de coisas aí que a gente nem vai entrar nesse assunto agora. E como é que você analisa essa relação entre dono do carro e oficina? Você acha que cada vez mais vai partir para isso, para impessoalidade, ou ainda aquela coisa do calor, de você poder... Como é que você avalia? Eu acho que vai mudar. Eu uso muito o exemplo do meu pai. Meu pai era contra iFood. Ele pedia na mesma pizzaria, ligava, chegou o iFood, passou um tempo, outro tempo, aí ele pediu a primeira vez. Aí falou, é legal isso. Pediu a segunda, terceira, quarta, hoje ele usa o iFood. Então a tecnologia não é o final, é o meio do processo. Dificilmente você vai ter uma tecnologia que vai fazer tudo. A gente, com certeza, as oficinas vão existir como sempre. Só que a tecnologia vai ser o meio do caminho para facilitar a oficina. Trazer essa demanda para dentro da loja que muitas vezes o cliente não conhecia. É o que a gente brinca. Eu estava conversando com uma oficina em Alphaville. Tem a minha revisão tem uma participação, tem um FII. Ele falou assim, veio um cliente aqui, que eu tenho uma loja grande, não me conhecia. E ele fez um serviço de revisão e gastou R$2.000 no carro, e esse carro provavelmente iria para uma concessionária ou para uma outra oficina. Então, a relação entre dono de oficina e dono do carro sempre vai existir, mas a minha revisão e os outros aplicativos vão ser um meio para facilitar essa comunicação e trazer essa demanda para dentro da loja. Eu estou acompanhando, falando de tecnologia, estou acompanhando um pouco sobre o que vem pela frente, né? Então, hoje, nós somos num evento... você estava no evento, né, de uma fábrica, junto comigo lá, no qual o cara meteu um óculos lá de realidade aumentada, e o cara começa a ver o componente, começa a explodir o negócio, tira daqui, vê dali e tal. Você imagina que em algum momento o dono do carro ele pode receber lá, o seu carro está com problema aqui nessa peça, o cara explode ali, mostra para ele, tá vendo aqui, essa peça aqui, é isso que está causando... Hoje eu estava vendo um post, bem rapidinho, antes vou dar um tempo para o cara pensar, né? A gente faz essa pergunta e deixa o cara pensar, né, meu? Eu estava vendo um post do Kiko, do Alessandro de Souza, lá de Brusque, né? E ele falou que chegou uma Mercedes lá, com problema de ar-condicionado, e todo mundo condenou o compressor. Ele foi lá e falou, cara, não é o compressor. Você viu esse post dele? E ele falou assim, provavelmente esse carro já gastaram com o compressor dessa Mercedes, não resolveram, e ele começou a fazer o procedimento. Ele começou passo a passo, tal, e ele falou o seguinte, cara, esse carro veio o problema, o compressor, ele foi não a causa, ele foi o cara que foi afetado por uma outra coisa. Ia trocar e ia acontecer a mesma coisa. Entendeu? Então, eu entendo que a realidade aumentada, talvez, ela pode te ajudar a fazer isso. Sim. Vocês têm aí o minha revisão Power Buster. Como é que isso eu deixo para as fábricas. Mas eu vi um post ontem à noite, eu tenho insônia. 3 horas da manhã eu acordei e comecei... Aí, outro, viu? Eu falei pra ela que 3 horas da manhã eu tava acordado. Hoje ela começou a chamar eu de velho. Falou, não, 3 horas é a hora que eu vou dormir. Viu aí, tem um cara mais novo do que eu aqui me salvando, viu, meu? Eu tava vendo, eu não sei, é uma conta grande do Instagram, então eu acho que é real. Nos Estados Unidos tem como se fosse uma ressonância. O carro passa e por IA ele já consegue detectar nada, pelo amor de Deus. Juro, eu vou pegar aqui, eu vou te mandar por IA. Então, ela vai ajudar muito a gente, muito nós reparadores,
as informações técnicas, uma realidade aumentada onde a gente consegue enxergar muito mais claro os defeitos do veículo. Eu acho que o cliente não... A gente não pode... A gente não tem mais... o cliente, ele é muito... Ele vai lá e pesquisa. Então, trocou o compressor do ar-condicionado. Se ele souber que não foi esse problema... Nossa! Você perdeu o cliente. Aí você vai ter uma rede social para ele falar mal, ele vai ter um reclame aqui, vai ter um Google. Então, a gente tem que prestar muita atenção no diagnóstico técnico. Nós somos técnicos, então a gente tem que prestar muita atenção no diagnóstico técnico e ser muito transparente com o cliente. Cara, para quem não sabe, ele tem oficina mecânica, tá? Então, algumas coisas que ele faz para aplicar na ponta da minha revisão, você tem lá um laboratório também para ver se vai dar certo ou não. É isso mesmo? Exatamente isso. A gente tem um laboratório, a gente começa por lá. Nós estamos lançando, primeira mão, a gente está lançando um programa de assinaturas agora, o Drive Pass. O usuário ele vai pagando por mês um valor e ele tem direito a utilizar revisão preventiva, alinhamento e balanceamento. A gente solta na nossa loja, testa, vê a aceitação do público. Às vezes nós fechamos parcerias, nós temos parcerias com grandes empresas, Sem Parar. Se você comprar a revisão preventiva dentro do app do Sem Parar, é da minha revisão. Então a minha revisão está lá dentro. Então a gente faz alguns testes mais controlados para saber se vai estar tudo certo, para soltar no mar aberto, que a gente ama, no Brasil inteiro. Então, eu tive, ainda tenho oficina, então eu gosto muito da parte técnica. Nunca fui mecânico, mas eu sempre fui muito chão de fábrica. A parte técnica eu tenho todo o assunto é bom passar rápido, né, meu? Mas eu tenho aqui uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. Nós sabemos que, da mesma forma que existem oficinas que não tratam bem o cliente, que não fazem procedimentos, que, enfim, né, não procuram fazer a coisa da maneira correta ou bem feita, também existem clientes que não agem de maneira correta, né? Os caras querem arrumar aí alguma coisa para sair ganhando ou para falar que vai processar. Porque tudo processa agora. No Brasil é uma coisa de louco, né, meu? Mas todos que falam que vai processar, não processa. Não processa. O problema é quando ele não fala. E aí aparece lá, né, a cartinha, né, meu? E como é que faz nesse sentido? Porque o cara, ele pode falar assim, pô, mas eu comprei minha revisão, cheguei lá, os caras... Meu carro apareceu riscado, o pneu... que eu tinha, não é mais. Fizeram... Como é que você... E aí? Como é que isso... Uma dica legal. A gente fez na nossa loja. O checklist hoje da nossa loja é por câmera. Então, nós temos 4 câmeras que vão filmar o carro. E a gente chegou a ter alguns restaurantes que já fazem isso. Então, quando você estaciona, está delimitado, você pega o risco e você aponta. Aí o cliente olha e fala, o que você está fazendo? Fala, tem uma câmera filmando o seu carro, Full HD. Se tiver qualquer batida, eu estou mostrando para a câmera. Se tiver qualquer dúvida, está gravado. Pronto, resolveu o problema. Porque o cliente fica assim, putz, mesmo se ele falar assim, será que riscou aqui? Fala, pô, tem uma câmera, eu vou passar vergonha. Então, segue o processo. Checklist, faz o checklist bem feito. E o checklist não é só ver batida e risco. O checklist é o primeiro contato que você vai ter com o seu cliente. Ele vai abrir o jogo com você. Então, muitas vezes, ele chega na oficina e fala assim, meu carro só faz barulho quando eu passo na lombada 30 por hora do lado direito. Aí o seu consultor escreve, barulho na suspensão. Matou o mecânico. Não é verdade? Matou o mecânico. Matou o cara no diagnóstico, meu amigo. Aquele diagnóstico que era em 20 minutos se tornou 2 horas. E ainda não vai descobrir. Não vai. Ou no final ele fala assim, putz, minha lâmpada de freio está queimada. Preciso fazer o motor do meu carro. Mas a minha lâmpada está queimada. Motor. Gasta 10 mil reais, vai retirar o carro, a lâmpada queimada. Continua a lâmpada lá. Eu falo, sério, fizeram mesmo o serviço do motor? Então, o checklist é muito entender o cliente, escutar o cliente, ter... Eu escutei um podcast ontem e estava falando, tem aquela antena. Você está escutando tudo que ele fala. Então, é o principal para resolver esse problema. O checklist é a alma. E o primeiro atendimento, quando ele liga, o telefone toca, fica 50 vezes tocando. Aí o dono da oficina, meu telefone não para de tocar. Primeiro, graças a Deus, ainda bem que toca. E segundo, provavelmente, 90% das ligações era feedback que você não deu para o cliente. Será que você deu feedback para o cliente? Por isso que ele está chegando. Entendi. A gente tenta ajudar as oficinas nessa parte de gestão para... O cara liga para a oficina fala, alô, caramba, mano, você de novo, mano. O que foi com essa merda aí? Tá vendo? Comprou. Aí, não pode falar a marca aqui, né, meu?
Ou liga numa concessionária e pede... Eu quero falar no departamento de peça. 2 horas depois, Esquece, você tá lá no telefone. Você tá lá ainda, tá lá escutando Aí o cara fala assim, musiquinha, só um minutinho, por favor. Não Joga... dá. O cliente não quer mais isso. Nossa, não, acho que não admite mais Não isso. admite. Se eu sou um cliente, eu paro. Eu vou procurar outro. Então acho que a tecnologia deixou os nossos clientes muito mal acostumados. Porque tem tudo a um clique, né, meu? Um toque, né, meu? Você Aperta tem um botão, o carro tá aqui e me leva. Aí eu é. ligo numa oficina e fico 2 horas no telefone esperando ele me atender. Boa, Não, ele não quer mais isso. boa. Meu amigo, manda aqui as considerações finais para sua câmera aí, meu. Eu quero agradecer a revista Reparação Automotiva. Sempre foi um parceiraço com a minha revisão. Acho que uma boa parte da nossa rede vieram de vocês. Não, legal. Quem quiser fazer parte da nossa rede, a gente está expandindo. Hoje nós temos bastante clientes, a gente tem muitas parcerias que trazem demanda para dentro das nossas oficinas. Nossos clientes são particulares, tá? A gente ajuda muito a fazer essa parte de gestão para as oficinas. Instagram da Minha Revisão, @Minha Revisão. O meu Instagram, @Gabriel Elias, Gabriel com Y. Não é mentira, meu nome é com Y mesmo. Minha mãe, sou de prova. Minha mãe foi na numeróloga quando estava grávida e saiu um Y. Saiu e é verdade, é história real. Então é Gabriel com Y. Estamos aqui, acho que a minha revisão... A minha revisão nasceu para resolver uma dor da oficina, porque era a minha dor na oficina de trazer cliente particular para dentro da minha loja e a gente parar de ficar tão refém de grandes locadoras de carro que acabam abusando um pouquinho da gente. Eu quero trazer esse cliente particular para dentro da sua loja e a sua loja ser o mais rentável possível. Show de bola. Essa é a história. Gabriel, tamo junto aí. Obrigado, viu? Uma honra ter você aqui. Pessoal que está nos assistindo aí, curta lá a Minha Revisão, segue o Gabriel lá. Para quem quiser também, cliente, participar dessa experiência aí, se inscreve lá no Minha Revisão lá para poder começar a participar dessa, como é que chama aí? Esse ecossistema. Desse ecossistema, galera. Esse ecossistema. Eu tava com o ecossistema na cabeça, na hora que eu olhei pra câmera, falhou. Legal, tamo junto. Jason, obrigado. Tamo junto. Valeu. Pessoal, é isso aí.